E no último episódio. Eu vou contar um pouquinho da minha história, né? Como você já deve estar vendo no título aí. A história de um bolim cristão, né? Vou tentar contar bem resumida, contar como que iniciou, como que eu conheci, como que eu ouvi falar de Deus, da igreja, e como que se desenrolou essa história aí até o dia de hoje. Eu era um pouco preso, eu era um pouco tímido, mas eu fui me soltar mesmo quando eu comecei a tocar pagode. Depois que eu comecei eu ainda senti um vazio. Esse vazio que eu tô sentindo é uma namorada que tá faltando. Comecei a orar pra Deus e pedir uma namorada. Uma festinha, um pagode na casa da minha Dina, inclusive. E nesse pagode, nesse samba, tava a Tainá. E ali a gente trocou olhares e tudo mais, e a gente acabou ficando nessa festa. Voltamos e acabamos casando e tendo a Ashe. E agora? Então quando a gente ficou junto, quando a gente começou ali no início do namoro ali, eu lembro que ela pegou e me colocou contra a parede. Ela disse, ó, ou é o pagode ou sou eu. Eu sou da igreja e eu quero ficar contigo, mas tu também tem que ser da igreja. Eu tive que tomar a primeira decisão ali e acabei optando por ser da igreja e ficar. Então a gente acabou ficando junto, a Ná veio morar aqui e a gente frequentava a igreja da Assembleia. E chegou um momento, a amiga da minha mãe ligou pra ela e disse, ó, eu posso ir aí orar por ti? Tem uma mulher que é junto com essa amiga da minha mãe pra fazer uma oração pela família da minha mãe e tudo mais. Essa mulher não veio apenas fazer uma oração. Ela acabou dando, digamos assim, um estudo bíblico, bem de leve, bem básico. Um estudo bíblico ali que acabou cativando elas. E elas decidiram que iam ir para a igreja naquele dia, era uma quinta-feira, e elas decidiram que ia ir para a igreja porque era uma semana de oração que estava tendo. Enquanto a minha mãe, a minha esposa, enquanto essa parte da família estava cativados, estavam amando a ideia da igreja adventista, da Bíblia, eu estava odiando. Eu não queria saber de igreja adventista. Eu estava me sentindo como se estivesse traindo a Assembleia. Eu queria continuar do jeito que estava. Então, essa irmã, ela teve que seguir o trabalho dela em outros lugares, mas ela convidou e pediu que o irmão da igreja continuasse dando estudo bíblico para minha família. E esses estudos bíblicos começaram a ser no sábado à tarde. E daí eu comecei a frequentar esses estudos. Eu lembro que eu frequentava estudo só para fazer umas perguntas assim pro irmão, para ele não conseguir responder, para ele passar vergonha. E eu perguntava perguntas difíceis, ele pegava e dizia, abre a tua Bíblia em tal texto. Eu ia lá, abria, lia, e ele explicava o texto ali, né, tipo, parafraseava o texto, e eu olhava, pô, tá certo. Daí eu fazia outra e ele, pum, 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 pum. E ele sempre dizia, é a Bíblia que vai responder vocês. É a Bíblia que tá falando com vocês, não é o irmão, é a Bíblia. É a Bíblia que tá dizendo. E eu comecei a me deixar levar, e eu olhei a Bíblia e realmente, Deus tá falando com a gente, tá nos mostrando uma verdade que a gente não tinha visto ainda. Depois de a gente começar a aprender, a compreender a Bíblia, a gente tomou a decisão de ir nas duas igrejas. O que acontece? A igreja da Assembleia tinha os cultos terças à noite, quinta à noite, sábado à noite, domingo de manhã e de noite. Domingo de manhã é a escola dominical. A igreja adventista tem culto quarta à noite, sábado de manhã, a manhã inteira, é a escola sabatina, daí não é a dominical, é a sabatina, e domingo de noite. A gente ia em todos os cultos da Assembleia. E a gente conseguia ir em todos os cultos da Adventista também. Só que no domingo a gente ia primeiro na Adventista, que começava às 8 e terminava às 9, e depois que acabava na Adventista a gente ia correndo para a Assembleia, que acabava às 10. A Assembleia também começava o culto às 8, era 2 horas de culto, enquanto na Adventista é 1 hora de culto. Então a gente começou a fazer isso.
né, intercalar e tudo mais. E orava para Deus, pedia para Deus nos ajudar a escolher, fazer a escolha certa para nós. Fazer a escolha que iria nos ajudar a ser salvos, a estar com Ele no céu.